no centro de uma metrópole que nunca silencia, onde buzinas, pregões e passos ansiosos disputavam o ar. Havia um homem que todos achavam que conheciam, mas ninguém de fato via. Fabiano não era apenas parte da paisagem. Ele era a paisagem ignorada. O chão duro, a sombra da figueira e a mão estendida, contando sempre a mesma história. Por favor, só uma moeda. Não era um pedido por dinheiro, era um pedido por existência. Ele carregava a verdadeira identidade da escassez, não a do bolso vazio, mas a da mente vencida antes da luta começar. Fabiano não dormia sob a árvore por falta de teto. Dormia por falta de imaginar que poderia haver outro. Sua voz, seu corpo, seus gestos eram ecos de uma crença petrificada. Esta é a minha forma final e não há evolução possível. Para quem nasceu com a derrota no berço, a pobreza dele não era financeira, era narrativa. Foi então que, sem anúncio e sem plateia, alguém parou. Um viajante comum, na aparência, mas incomum na postura. Ele não carregava ostentação, carregava densidade. Não ofereceu ajuda no estilo previsível que Fabiano esperava. Ofereceu um choque sem drama, um espelho rústico, pesando pouco nas mãos, mas pesando tudo no significado. A entrega veio junto com um comando simples, quase uma profecia prática. Se encare primeiro. Depois, faça uma pergunta honesta. A pergunta começou a incomodar porque era simples demais para fracassar. O que posso fazer hoje para ser minimamente melhor do que fui ontem? Nenhum grande plano, nenhum discurso motivacional. Apenas um microcompromisso diário. Fabiano descobriu sem perceber que levantar do chão para si mesmo era mais poderoso do que levantar do chão para o mundo. O primeiro dia não trouxe revolução, trouxe insulto emocional. Ele viu o próprio rosto como quem lê um relatório que o coração não queria auditar. Mas a vergonha virou dado. Não casa, quando ele arrumou o cabelo e percebeu que autocuidado é um idioma que antecede palavras. No segundo dia, lavou a camisa. No terceiro, levantou para pedir de pé. No quarto, disse bom dia sem querer nada em troca. No quinto, o mundo notou. Antes dele notar o mundo, a diferença do Fabiano não estava na roupa ainda rasgada ou no chão ainda duro. Estava no fato de que ele passou a ocupar o espaço com presença, não com súplica. Quando você melhora internamente, o observador externo nasce sem esforço. Foi a primeira vez que a figura do ninguém nota começou a colapsar. A cidade, que antes passava por cima sem fricção emocional, começou a esbarrar com a própria curiosidade. Porque algo em você me faz olhar de novo. 2 moedas deixadas por uma desconhecida pareciam detalhe, mas eram indicação. Alguém notou porque algo em você pediu atenção sem pedir. Propósito apareceu na forma de um convite, não de uma esmola. Um comerciante percebeu energia e ofereceu lugar, tarefa, troca. Trabalho não porque Fabiano era útil já, mas porque a energia dele se tornou socialmente valiosa antes da função existir. Ele aceitou limpar mesas como quem aceita um novo contrato com a vida. O espelho não era mágica, era ferramenta. Fabiano não foi salvo. Ele se salvou da própria conclusão apressada sobre si. A virada não veio do auxílio externo. Veio do fato de que ele se tornou alguém que o mundo precisava falar antes de precisar dar. Humano, depois sob céu aberto e barulho ainda existente, Fabiano já tinha teto, propósito e ofício. A figueira virou símbolo, não sentença. O dono de um carrinho de chá pintado de azul começou ali, na base da própria história pessoal, restaurada. Quando encontrou novamente o viajante, correu para agradecer como quem atribui salvação a outro. Mas ouviu o que a maioria das pessoas foge de admitir. Ninguém muda ninguém. Você só desperta o agente, que já está lá dentro, esperando autorização para agir. A trajetória de Fabiano é a prova viva de que destino não é sobre início. É sobre repetição. Você se torna aquilo que repete, não com a boca, mas com a mente e com o corpo. Quando o pensamento muda, o corpo assina. E o mundo só reconhece depois que a assinatura já foi feita. Esta história não é lição moral. É mecânica existencial. Não é romantização da superação. É a física invisível da mudança. Micromovimentos,
constância e decisão de reajustar identidade todos os dias, até que o externo não tenha escolha a não ser refletir. Se isso te atravessou, carregue a pergunta com você. Não subestime perguntas simples. Elas são pequenas demais para falhar e grandes demais para não mudar tudo, desde que repetidas até virar vida.